A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre eu me glorio na cruz. Gálatas 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A maior parte dos cristãos hoje, infelizmente, não entende ou dá o devido valor a este verso e ensinamento precioso da palavra de Deus. Mas desejo compartilhar alguns pontos que julgo importantes para este ensino. Primeiro, se há glória, que seja para Jesus. Segundo, nossa glória não deve ser as bênçãos. E terceiro, a cruz deve cumprir a sua missão. Muito bem, vamos ao primeiro ponto. Se há glória, que seja para Jesus. No mundo cristão moderno, vivemos uma constante de exaltação humana como jamais vista na história. Parece haver uma busca de títulos e projeção humana de forma quase que interminável. Pastores, bispos, apóstolos, só não surgiu ainda um papa evangélico. Pois o resto está sempre surgindo e querendo cada vez mais destaque, mais destaque, mais destaque, mais destaque. Ninguém quer ser chamado de servo. Não querem ser um uperete. Para quem não sabe, os ministros da palavra foram assim tratados por Lucas, conforme capítulo 1, verso 2, e uperetes, que no grego significa remadores de baixo. Os remadores de baixo naqueles dias não tinham nada mais a fazer senão estar remando. Não tinham direito ao convés, não tinham direito ao descanso como conhecemos, não podiam ter uma vista do horizonte, eram apenas os uperetes, os remadores de baixo. Eram então assim vistos por Lucas como os ministros da palavra. As pessoas entram no barco, Jesus é o capitão, mas o Senhor precisa dos uperetes, para que esta força humana motora conduza pessoas ao reino dos céus. Mas ninguém parece querer ser um uperete hoje. Querem que seus nomes se destaquem na multidão. Querem que seus nomes cresçam cada vez mais. Nos dias idos, os apóstolos do Senhor tinham uma outra visão. Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, disse em sua epístola, no capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não disse que era irmão de Jesus. Se fosse nos dias de hoje e alguém fosse o irmão de Jesus, estaria usando esta posição como uma vantagem e destaque em relação aos outros. Com certeza diria, me respeitem, ou olhem para mim, eu sou o irmão de Jesus, sou melhor do que vocês. Mas não foi esta a visão que Tiago tinha. Ele disse, sou servo de Jesus. O apóstolo João também tinha a mesma posição. E também João Batista falou sobre isso, dizendo que ele deve crescer e eu diminuir. João, o apóstolo, não diz que foi ele que se reclinou no peito de Jesus. Em João 13, 25 está escrito, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? João se oculta. Ele se oculta dizendo aquele discípulo. E vejo que ele está escrevendo o seu próprio livro. Paulo também jamais buscou glória terrena. Os irmãos naqueles dias sabiam da importância que Paulo tinha. Ele era um cidadão romano, tinha muitos direitos. E não eram todos, a maior parte não tinha condição alguma de chegar à cidadania romana. Paulo tinha estudos que poderiam colocar ele como um conselheiro dos Césares. Poderia ter sido um dos homens mais ricos e influentes naqueles dias junto ao governo romano e à história de Roma. Ele era uma pessoa especial. Mas ele diz, se é para me gloriar, eu me glorio na cruz de nosso Senhor, e complementa, pela qual o mundo está crucificado para mim, ou seja, o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo. Dizendo com isso, nada que o mundo tem me atrai. Estou morto para tudo que vem dele ou para ele. Se existe glória, que seja para Jesus. Nossos nomes, por mais importantes que possam ser, não devem representar nada perto do que Jesus fez. Nossos nomes crescem à medida que ficamos conhecidos, mas jamais isso deve ser um motivo de glória, antes de peso e responsabilidade diante da missão que Deus nos confiou. Segundo, a nossa glória não deve ser as bênçãos.
Há cristãos que vivem apenas da busca de bênçãos e vivem de se gloriar pelas bênçãos recebidas. Minha casa, meu carro, minha empresa, meu dinheiro, meus bens, meus negócios. Tudo gira em torno do material e do terreno, nada do espiritual. Vivem para o presente e talvez para o futuro nesta terra, mas não para a eternidade com Deus. Cada vez que penso mais na declaração de Paulo, o que ele era ou poderia ter sido, mais surpreso eu fico. Nos dias de hoje, ele seria visto como um completo tolo por muitos, incluindo aqui muitos cristãos, pois diriam, um homem com aquele talento, estudo, conhecimento e posição deveria estar entre os grandes e poderosos, não entre os perseguidos e sentenciados muitas vezes aos leões. Um homem como ele deve ter feito algo muito errado na sua vida para viver de prisão em prisão, sendo açoitado e fugindo da lei. Para muitos, essa seria a visão para com o apóstolo Paulo. De fato, Paulo abriu mão de tudo para ganhar Cristo. Ele escreveu, considero tudo como perda. Está lá em Filipenses 3,7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo poderia ter sido um milionário em seus dias. Ter uma mansão e viver de uma forma confortável, sendo um conselheiro de um César, escrevendo livros sobre o Antigo Testamento e toda a cultura judaica, e ganharia também, com certeza, algum reconhecimento na história. Logo, nada disso fez ele mudar de vida e direção. Não foi a falta de oportunidades ou bênçãos terrenas que com certeza ele teria recebido se não fosse chamado por Jesus, o nosso Mestre. Ele tinha mais oportunidade de ser abençoado naqueles dias pelas condições que recebeu de seus pais e de sua história do que muitos nos dias de hoje. Paulo nasceu em um lar que tinha riqueza. Paulo sempre foi abençoado. Era para viver tranquilo. Mas abriu mão de tudo, até da sua vida, por amor a Cristo. Pense sobre isso. E é dele que vêm essas palavras. Se tenho que me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. Glória a Deus. Gloriar na cruz de Cristo é ter ela como referencial. A palavra gloriar pode ser traduzida por exultar ou regozijar. Exultar apenas na cruz de Cristo, regozijar na cruz de Cristo. Paulo diz que essa seja a sua única paixão, sua única glória, alegria e exultação. Mas quem se alegra com algo que mata seu ego aos poucos? Apenas os que sabem o significado da cruz e o que o Senhor fez por eles. E em terceiro e último ponto, a cruz deve cumprir sua missão. Um dos métodos mais fortes e dolorosos já criados pelo homem é a morte de cruz. Ele não foi feito para que o homem morra em seguida, mas lentamente. Jesus ficou pouco tempo na cruz, pois havia sofrido muitos açoites e estava muito debilitado fisicamente. Mas a história registra que havia homens que ficavam dias pendurados em uma cruz, morrendo lentamente. Era uma pena que apenas os piores a recebiam, e servia de exemplo para a população para jamais fazerem o que eles fizeram, pois poderiam sofrer as mesmas consequências. A cruz tem uma missão, e essa é matar aquele que ali está pendurado nela. Ela não vai desistir até completar a sua missão. Eu gosto do que a W. Tozer escreveu a respeito disso, e quero citar aqui, pois em nossos dias conseguiram criar uma nova cruz, distorcendo assim os valores reais, até mesmo que Paulo falava no texto que nós lemos no início desta mensagem, lá em Gálatas. A nova cruz não mata o pecador, mas dá-lhe nova direção. Ela o faz engrenar em um modo de vida mais limpo e agradável, resguardando o seu próprio respeito, diz Tozer. Para o arrogante ela diz, venha e mostre-se arrogante a favor de Cristo, e declara ao egoísta, venha e vanglorie-se no Senhor. Para o que busca emoções chama, venha e goze da emoção da fraternidade cristã. A mensagem de Cristo é manipulada na direção da moda corrente a fim de torná-la aceitável ao público. A filosofia por trás disso pode ser sincera, mas na sua sinceridade não impede que seja falsa. É falsa por ser cega, interpretando erradamente todo o significado da cruz. A velha cruz é um símbolo da morte. Preste atenção. Ela representa o fim repentino e violento de um ser humano.
O homem na época romana que tomou a sua cruz e seguiu pela estrada já tinha se despedido dos seus amigos. Ele não voltaria mais. Ele estava indo para o seu fim. A cruz não fazia acordos, não modificava e nem poupava nada. Ela acabava completamente com o homem, de uma vez por todas. Não tentava manter bons termos com a sua vítima. Golpeava, cruel e duramente. E quando terminava seu trabalho, o homem já não existia. A raça de Adão está sob sentença de morte. Não existe comutação de pena nem fuga. Deus não pode aprovar qualquer dos frutos do pecado, por mais inocentes ou belos que pareçam aos olhos humanos. Deus resgata o indivíduo, liquidando e depois ressuscitando em novidade de vida. Em síntese, essa nova cruz que ninguém morre nela, mas vive nela em pecado, jamais vai trazer vida nova. Hoje estamos cheios de indivíduos com as suas visões erradas do cristianismo. São pessoas reformadas, mas não transformadas. São pessoas convencidas, mas não convertidas. São pessoas modificadas, mas não são novas criaturas em Cristo Jesus. Alguns até dizem ser bons cristãos, mas são apenas indivíduos conformados, mas que nunca nasceram de novo. Precisam morrer e ressuscitar com Cristo. A cruz precisa cumprir sua missão, que é levar o homem à morte, para que Deus o ressuscite em uma nova vida em Cristo Jesus. Se deixarmos a cruz de Cristo de lado, nada teremos de um cristianismo real. Jamais teremos vidas transformadas pelo poder de Deus. Jamais veremos ou teremos cristãos de verdade. Por isso que Paulo exclamou: eu me glorio na cruz, pois ela é a base para nos levar para um relacionamento correto em Jesus e uma vida eterna com Deus. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.